Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento e desenvolvimento de plantas, né? Trabalhando os conceitos, causa, aplicações e as causas fenológicas utilizadas dentro da agronomia. Bom, antes de iniciar, a fenologia é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos e suas relações com as condições do ambiente. Então aqui a gente tem um exemplo, uma cultura do milho, foi feito de trigo. Foi feito o plantio, essa planta emergiu no solo, depois foi no período vegetativo para o florescimento, depois do florescimento no período de enchimento de grão, até chegar ao ponto de maturação. Então esse ciclo aqui está ligado com a fenologia da planta e a sua interação com o ambiente onde ela está inserida, certo? Aqui um outro exemplo, então para plantas perenes a gente pode ter aqui um período em que a planta está dormente, vai ter um período de ciclo vegetativo no ano, no próximo ano vai entrar o período de frutificação, com o crescimento dos ramos, com a colheita, então vários processos na planta ocorrendo aqui ao mesmo momento, certo? E aqui um exemplo mais específico, se eu ir para a parte aqui da parte reprodutiva, na frutificação, brotação, eu tenho a ocorrência dessas fases específicas aqui para a maçã, um exemplo específico do que ocorre com a flor. Então tem aqui uma gema dormente que vai aumentando de tamanho até aparecer aqui, começar a desenvolver a gema dessa planta, até ela emitir aqui as folhas, depois inicia a floração, até a formação do fruto aqui nessa última etapa. Então isso aqui é o que a gente descreve como fenologia da planta e isso responde às condições de ambiente. E a gente vai trabalhar ao longo da disciplina esses conceitos para a gente conseguir explorar de forma mais eficiente os ambientes em função das condições climáticas que elas estão inseridas. Um outro exemplo, aqui para os citros, eu tenho semente, faço uma produção de mudas, levo isso ao campo, a planta vai para o florescimento, depois que ela estiver estabelecida, a gente tem quase que uma constância de parte vegetativa, mas todo ano a gente tem uma variação nas condições aqui reprodutivas dessa planta. Então, desde a emissão do botão floral para o desenvolvimento do fruto em diferentes estágios ao longo do tempo. Então, esses fenômenos são periódicos e dependem das condições climáticas do ambiente. Por outro lado, a gente também tem a definição de desenvolvimento, que é a variação de volume, peso, forma e estruturas visíveis ou invisíveis dos seres vivos, envolvendo mudanças num amplo sentido. Então, a fenologia está ligada a esses fenômenos periódicos que estão ocorrendo aqui ao longo do tempo. Já o desenvolvimento ele é mais amplo, então vai desde de formação de estruturas até condições visíveis ou não. Então, aqui um exemplo para o sisal, a planta tem um desenvolvimento vegetativo dividido em diferentes condições, diferentes fases aqui de desenvolvimento, e lá no final tem uma fase reprodutiva. Então, cada planta tem sua característica e suas definições de desenvolvimento associado ao tipo de planta. Então, aqui um outro exemplo, a cebola tem esse desenvolvimento aqui de matéria seca, primeiro desenvolvimento mais expressivo de folhas, depois o início do bulbo, dando um total aqui de desenvolvimento da planta, certo? Já o crescimento, ele se restringe ao aumento físico de volume, peso ou estatura. Então a gente tem dois conceitos importantes. Quando a gente fala em desenvolvimento, eu posso estar falando de desenvolvimento de folha, desenvolvimento de fruto, posso estar falando dessa mudança de fase do período vegetativo para o reprodutivo. Por outro lado, certa parte desse conceito se mistura com o crescimento, mas o crescimento ele é mais ligado à condição física de aumento de volume, peso ou estatura da planta. Como é o exemplo aqui do crescimento da planta em termos de dias após a semeadura, aqui resultando no aumento da matéria seca dessa planta. Se eu olhar exclusivamente para isso aqui pode ser crescimento. Agora, quando eu vou com mais detalhes, mudanças das fases, aí eu já trato de desenvolvimento. Então, a gente tem esse exemplo aqui para a cebola. Temos esse outro exemplo aqui da relação entre o crescimento da planta com a radiação solar que ela está interceptando para duas condições, condições irrigada e de sequeiro. Eu tenho uma produção de matéria seca aqui acumulada em função dessa radiação. E aí, nesse conceito de fenologia, a gente tem desenvolvimento e crescimento.
resultando no ciclo, que é o ciclo de vida do indivíduo que começa e termina no mesmo ponto de origem e que a gente pode tratar como a semente. Então ele iniciou nesse ponto e termina aqui também com a formação dessa semente. E a gente tem diferentes classificações em função das características da planta. A primeira delas é o ciclo anual, é que a planta cumpre todo o desenvolvimento, então desde lá da semente, ela passou pelo período vegetativo, iniciou o período reprodutivo, formação de semente, tudo isso ocorre ao longo de um mesmo ano. E a gente entende um mesmo ano dado as condições de cultivo. Então, por exemplo, se eu plantar uma soja em outubro e colher ela em fevereiro, isso é tido como um ciclo anual, porque ela ocorreu num período dentro de um ano, ela não precisou duas interações com as condições climáticas diferentes de 2 anos para completar o ciclo. Então ela cumpre esse ciclo num período mais curto. Então é o ciclo anual, vai ocorrer tudo dentro de um mesmo período. Já as plantas de ciclo bianual, ela precisa de mais de um ano, de 2 anos, em que cada ano tem condições características. Então, por exemplo, a cebola, para a produção do bulbo, ela é de ciclo anual, enquanto que para a semente ela precisa de 2 anos, porque a planta requer uma vernalização para o florescimento. Então aqui, por exemplo, a gente faz o plantio, a planta vai formar o bulbo, vai permanecer em dormência, depois que passar esse período de frio que ela requer, a gente chama aqui de vernalização, a gente vai trabalhar com ele lá em temperatura, a planta vai florescer no próximo ano. Então ela precisa de um tempo maior, ela precisa de 2 ciclos para completar o ciclo, usando lá nossas referências como a semente, nosso ponto de origem e o ponto final para completar esse ciclo. E também tem as plantas de ciclo perene, são aqueles indivíduos que permanecem vivos por vários anos. Ele vai vegetar ao longo de todo o ano. Então tem aqui, por exemplo, os eucaliptos, as árvores em que eu tenho uma idade que a planta continua crescendo ao longo desse tempo, então ela fica vegetando por vários anos. Eu posso ter a ocorrência anual de floração, posso não ter, posso ter, dependendo das condições climáticas do ambiente, vai ocorrer cada 2, 3 anos, mas eu tenho essa planta permanente lá no campo por um longo período de tempo. Então, um exemplo, as plantas utilizadas para madeira. Outro exemplo são de ciclo perene, são as frutíferas. Então, elas permanecem ao longo do ano no campo, elas se mantêm naquele local por um longo período e ela tem um ciclo associado às condições climáticas de cada ano. Então, a planta vai precisar aqui de um período de repouso, que seja seca ou frio, para depois florescer e produzir o fruto. Então esse ciclo de produção de fruto é anual, mas a planta é perene porque ela permanece no campo por um longo período de tempo. Aqui um outro exemplo, a videira. Então aqui eu tenho um exemplo de pêssego, em que o repouso é induzido pelo frio, e um outro exemplo é a videira, que essa indução ocorre através da seca, produção lá no semiárido, no Vale de São Francisco, em que a planta tem um período de repouso não pelo frio, o que ocorreria em ambientes mais frios ocorre pelo frio. Nessa condição de ambiente, ele ocorre pelo corte da irrigação, a planta entra no estresse hídrico e esse estresse coloca a planta em repouso para iniciar um novo ciclo. Então tem que ter esse processo ocorrendo para a planta passar pelas fases de processo de dormência para a produção vegetativa para depois a produção de frutos. E aí dentro desse sistema, quando a gente fala de desenvolvimento, que é a mudança das fases, ou esse crescimento de estruturas vegetativas, ou esse sentido mais amplo da cultura, a gente usa a escala fenológica para descrever cada um dos momentos, e é muito utilizado na agronomia essas definições para a gente padronizar os conhecimentos e as estratégias de manejo. Então, dentro da escala fenológica, a gente vai encontrar as fases, que é o aparecimento, transformação ou desaparecimento rápido de órgãos da planta. Então, uma fase, germinação, brotação, floração, espigamento, desfoliação e maturação, entre outras. Essas são as fases, esse processo de transformação ou desaparecimento dos órgãos da planta. Dentro das fases, eu tenho o subperíodo, que é o tempo decorrido entre cada uma das fases. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho um subperíodo
no momento que a planta saiu aqui da emergência e iniciou a floração, eu tenho aqui uma duração de um tempo do período vegetativo, definido como um subperíodo, mudou de estrutura, mudou para a fase reprodutiva, para a emissão da flor, eu tenho uma subida de degrau aqui, eu tenho uma mudança de fase. Então saiu do vegetativo e foi para o reprodutivo, teve um período aqui de floração, mudou novamente de fase para maturação e eu tenho mais um período de maturação. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a fase está ligada com a característica que a gente está avaliando e o subperíodo, o tempo que essa característica de interesse se permanece na planta. E aí um outro conceito é o estágio. Então, fase, mudança, o subperíodo, a duração, e o estágio, ele é mais utilizado na agronomia para caracterizar um momento específico do ciclo do desenvolvimento daquele indivíduo. Então a gente vai dividir o subperíodo entre as fases através dessas definições de estágio. Então, por exemplo, semeadura, emergência, a primeira folha, a segunda folha, e aí a partir disso a gente consegue fazer recomendações. Então aqui, por exemplo, para os cítrus eu tenho essa condição aqui, eu posso caracterizá-la como fase em que a flor completa com as pétalas fechadas e ela é definida como estágio de cotonete. Então quando eu falo de fase, eu falo essa definição aqui. Quando eu vou para um sentido mais amplo, o estágio a gente define como cotonete, uma condição mais específica para aquele ponto que eu quero detalhar e não para um período total. Então eu tenho fase, mudança de alguma coisa na planta, subperíodo dessa duração e o estágio quando eu quero apontar algum ponto muito específico dentro desse subperíodo de cada uma das fases. E essas mudanças de fases, a duração dos subperíodos, está ligado com vários fatores. A gente vai dar bastante destaque para os fatores climáticos. Então o primeiro ponto é, as plantas não têm calor próprio. Então, o desenvolvimento dela depende da temperatura do ambiente. E aí, cada planta tem uma condição de temperatura ideal. Aqui nesses gráficos, a gente pode ver como é que é a relação da planta com a temperatura. Então, tem uma temperatura basal inferior que, abaixo desse valor, o desenvolvimento da planta é zero. Então, se eu tenho uma planta que emergiu e essa temperatura do ambiente está abaixo da temperatura basal dela, ela vai ficar estagnada, ela não vai desenvolver, ela não vai no sentido de floração. A partir desse ponto, a gente tem uma faixa aqui tido como ótima para essa planta, que pode ter diferentes formatos. Então essa faixa ótima é a condição ideal para a planta, ela vai desenvolver o mais rápido possível aquela fase ao longo do tempo. Então, por exemplo, da emergência à floração, se a planta tiver nessa condição, ela vai demorar menos dias no calendário para ocorrer a fase de floração. Agora, se a condição for aqui, temperatura que dá um desenvolvimento de 50%, se aqui nessa condição a planta gastou 20 dias para completar o ciclo de um determinado subperíodo, nessa condição ela não consegue se desenvolver na mesma taxa, ela vai se desenvolver 50% dessa taxa máxima. Então, se aqui gastou 20 dias, nessa condição de temperatura vai gastar o dobro, vai gastar 40 dias. E da mesma forma, se a temperatura está acima da ideal da cultura, ela também não consegue desenvolver. Então tem duas condições. Temperatura muito baixa, a velocidade dos processos é muito lenta e a planta não consegue completar o ciclo na mesma taxa da temperatura ideal, então a velocidade dos processos é lenta. Por outro lado, com a temperatura muito alta, a velocidade desses processos é muito elevada e a planta não consegue se regenerar para as proteínas e os compostos utilizados no desenvolvimento, não conseguem se regenerar na mesma taxa que o ambiente está demandando. Então, falta substrato para essa planta se desenvolver na taxa máxima. Então, quando a gente fala de adaptação de ambiente, sempre tem que buscar uma faixa de temperatura ideal para aquela cultura ou analisar a temperatura do ambiente e ajustar a melhor cultura ou o melhor habitat de plantio para fazer essa análise. E aqui a gente tem alguns exemplos. Emissão de nós numa determinada planta em função do acúmulo térmico, que é o acumulado acima aqui da temperatura basal da cultura.
Então veja, conforme foi acumulando mais temperatura, maior foi o número de nós emitidos pela planta. Então aqui, 800 graus Celsius de acúmulo, graus dias de acúmulo de temperatura, foi emitido 15. Conforme foi passando o ciclo, a planta acumulando mais graus dias, maior foi o desenvolvimento dessa planta. Aqui um outro exemplo, a relação com a área foliar. Então aqui a planta foi passando o ciclo dela, foi se desenvolvendo, aumentando o índice de área foliar até esse ponto. A partir desse ponto a planta altera a estratégia dela, muda a fase, entra num outro subperíodo que em vez de emitir folha, ela começa a perder folha, porque começa a translocar provavelmente essa massa de folha para os grãos. Então tem uma redução da área foliar também. Então essa resposta está associada com a temperatura e essa taxa de desenvolvimento associada com a soma térmica que a gente vai calcular lá na aula sobre temperatura, certo? Outro fator importante relacionado com a temperatura é a dormência e a vernalização. Então são dois processos que a gente observa em locais de clima temperado, em que a dormência é um período do ano em que a planta perde as folhas, fica somente com a parte de caules e ramos. A planta permanece em dormência porque se ela permanecer ativa com emissão de folhas e floros, a temperatura baixa do inverno vai prejudicar ela. Então ela entra em dormência para passar esse período de inverno. Depois que passou o período de inverno, ela entra na produção de folhas e flores novamente, porque a condição ambiental já está favorável para ela. Já a vernalização é um processo diferente. Aqui a gente tem um exemplo do trigo de inverno produzido nos climas temperados. Essa condição aqui, a gente pode ver, isso aqui é neve e as plantas de trigo aqui no meio dessa condição. O que acontece com esse sistema de produção? Lá na Europa eles plantam trigo em outubro, novembro, então é um período que está entrando no inverno, diferente de nós que a gente está entrando no verão, eles estão entrando no inverno, eles plantam antes do inverno o trigo de inverno. Esse trigo ele vai emergir, vai ficar com poucas folhas e aí chega o inverno com temperaturas baixas extremas. O que essa planta precisa? Ela precisa ter muito frio durante o inverno para ela entender que passou por esse período de inverno e conseguir acelerar o ciclo, a formação da floração posterior ao inverno. Então, se eu plantar, por exemplo, um trigo de inverno numa condição que nem o Brasil, esse trigo vai permanecer vegetando por um longo período. Ele vai precisar muito mais acúmulo térmico por não ter a presença do inverno do que se ele tivesse com a presença de frio. Então, a presença de frio extremo para esse ambiente faz com que a planta precise menos graus dias para fazer o início da floração. Então, tem essa relação nessa condição de ambiente. Então, eles plantam lá o trigo antes do inverno, passou o inverno, esse trigo consegue florescer de forma mais rápida e produzir dentro de uma janela de cultivo mais curta, que é a condição que eles têm lá. Então, essa questão de vernalização. Já a dormência, a planta vai sair de dormência depois que ela passou por um período de frio. Para as frutíferas, a gente tem alguns mapas aqui, um exemplo para a região sul do Brasil, mostrando qual que é o acúmulo de horas de frio com temperatura abaixo de 7,2 graus Celsius. Então a planta vai entender que depois de um acúmulo de horas de frio abaixo de 7,2, ela já passou pelo inverno e ela pode florescer ou pode iniciar o período vegetativo novamente dela. Então a gente pode ver aqui para a região sul que eu tenho desde regiões aqui no norte do Paraná em que eu não tenho nenhuma hora abaixo de 7,2, até outras regiões aqui que eu tenho 500 a 600 horas com temperatura abaixo de 7,2 durante o período de inverno. Outras regiões aqui em torno de 300, regiões aqui com menos de 200. Por que é importante conhecer isso? Cada uma das cultivares de maçã, de pêssego, elas são adaptadas a diferentes condições. Então eu preciso ajustar o número de horas de frio da minha região com a adaptabilidade daquela cultivar. Então, por exemplo, se eu plantar uma cultivar que é adaptada a essa faixa aqui que eu tenho em torno de 300 horas de frio, numa região que eu tenho em torno de 600, no momento que a planta receber 300 horas, ela vai florescer. Isso vai ser exatamente no meio do inverno, então é prejudicial a ela, porque eu tenho 600 horas. Se acumulou 300, já iniciou a floração num período não adequado para ela.
Da mesma forma, se eu pegar uma cultivar adaptada a essa região que tem 600 horas e colocar ela nessa região que tem 300, o que vai acontecer? No final do inverno, essa planta não recebeu as 600 horas que ela precisa, só 300. Isso vai fazer com que ela não entenda que o inverno acabou e que ela pode iniciar o período reprodutivo dela. Mas ela vai florescer de qualquer forma. O que vai acontecer? A floração dessa planta vai ser muito desuniforme. Então eu vou ter na mesma planta flores, frutos verdes, frutos maduros. A qualidade do fruto diminui também por esse desbalanço na floração. Então eu vou ter uma produção menor e de menor qualidade. Então o ideal é entender o número de horas de frio que eu tenho na região e implantar a cultivar da planta de interesse mais adaptada a essa condição. Existem estratégias como o uso de produtos químicos para quebrar essa dormência caso a gente não tenha as horas de frio suficiente nesses ambientes, certo? Então, se eu tiver falta de frio, eu consigo manejar. Agora, excesso de frio é mais difícil de manejar nesses ambientes. Outro fator importante para a ocorrência de ciclo é a questão de fotoperíodo, que é a duração do número de horas de luz de um dia. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. E aqui um exemplo de adaptabilidade das cultivares de soja no Brasil em função do fotoperíodo. Então, cultivares adaptadas ao sul do Brasil, elas precisam ter aqui um exemplo lá para Cruz Alta. Eu tenho essa curva de fotoperíodo, então vou ter em torno de 14 horas no verão e 10 no inverno. A gente faz o plantio da soja aqui em outubro, novembro, então tem que ter uma cultivar adaptada a essa condição, retornando um ciclo mínimo para que eu consiga ajustar meu sistema de produção e tenha uma produtividade adequada. Então, por isso que lá no sul a gente trabalha com cultivares do grupo de maturação 5, 6 até 7. Já que no norte do Brasil a gente vai para um grupo de maturação 8, 9, em função dessa adaptabilidade em relação ao fotoperíodo e a duração desse dia. A gente vai entrar com mais detalhes na aula de fotoperíodo. Outro fator que afeta esse desenvolvimento do ciclo é a disponibilidade hídrica. Então a planta está tanto entrando em dormência no período seco, que é o exemplo da caatinga, ou ainda fechando o estômago, reduzindo transpiração e aumentando a temperatura da folha. Como a gente tem uma relação direta entre temperatura e desenvolvimento, esse fechamento estomático pode levar à elevação de temperatura da folha, o que acelera o ciclo da cultura. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem tirada de uma cultura do trigo, mostrando a temperatura da folha e como ela pode variar em função da quantidade de água disponível ou até mesmo da adaptabilidade da cultura para aquele ambiente em que ela está inserida, na questão de explorar o solo e extrair a água desse ambiente. E aqui a gente faz uma análise entre as diferentes cultivares e qual é a relação entre a temperatura da folha com a temperatura do ambiente em função do momento do dia. Então, se eu pegar aqui durante o dia, vejo que o fato da planta estar transpirando, perdendo água, essa perda de água consome energia e eu tenho uma redução da temperatura da folha. Então, tem plantas que transpiraram aqui para criar uma diferença de menos 3 graus Celsius com a temperatura do ambiente, mas tem outros cultivares que conseguiram resfriar mais, aqui, quase 9 graus a menos que o ambiente. Então eu não vou ter condição de desenvolvimento diferente entre essa cultivar e essa, porque eu tenho quase 6 graus de diferença e isso influencia o acúmulo térmico no ambiente que eu estou inserido. Isso é muito comum em soja, a gente observar essa condição em anos que a gente tem um final de ciclo com déficit hídrico, a planta acelerar o ciclo em comparação a outros anos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um experimento, nessa parcela soja de sequeiro e nessa parcela soja irrigado, mesmo cultivar, mesma data de plantio, mesmo manejo. Então veja que já estava bem avançado o estágio de maturação, enquanto que aqui nessa parcela, a gente pode ver nessa foto, ainda tinha bastante retenção de folhas nesse ambiente com uma temperatura, uma boa disponibilidade hídrica influenciando a temperatura da folha. A partir disso, dessas informações e conhecendo as culturas, a gente consegue começar a definir as necessidades ecoclimáticas de cada uma das plantas e como é que a gente adapta isso. Isso é muito utilizado quando eu vou fazer uma avaliação de zoneamento agrícola, por exemplo.
Eu analiso se a temperatura daquele ambiente é favorável àquela determinada cultura e qual que é o meu risco associado a isso. Então, aqui a gente traz para a cultura do arroz um exemplo de quais são as temperaturas críticas para cada uma das fases. Então, por exemplo, se eu pegar o período aqui de perfilhamento, temperatura mínima 16, a máxima 33, com a ótima entre 25 e 31. No período de floração, de 22 a 35, com a ideal entre 30 e 33 graus Celsius. Então, isso a gente consegue fazer uma análise de como essa cultivar se adapta, essa cultura se adapta a uma determinada região em função da temperatura do ar. Outro exemplo também é a relação entre o ambiente e os extremos climáticos, que é um exemplo para a cultura da canola, em que temperaturas acima de 27 graus Celsius no período de formação de sílica, que é a parte reprodutiva dela, leva ao abortamento dessas sílicas, então precisa ajustar a data de plantio com o ciclo de cultivar e momento de floração, para que eu evite esses períodos de maior temperatura. E a partir dessas informações eu começo a criar análise de risco em função da relação entre o ambiente, a condição climática, com as exigências climáticas de uma cultura. Então aqui um exemplo para o trigo na condição de sequeiro para o estado de Goiás, onde ele mostra regiões que eu tenho um risco menor que 20% e um risco aqui de 30% em função das melhores datas de plantio que eu tenho em cada um dos municípios. Então, quando o zoneamento agrícola te mostra isso, já levando em consideração a disponibilidade hídrica, o ciclo de desenvolvimento, qual que é a relação da planta com o ambiente que está inserido. Essa classificação de fenologia associada com temperatura, ela é muito utilizada para classificação de híbridos ou cultivares. Então, eu consigo, a partir da soma térmica da interação com o fotoperíodo, definir qual que é a duração do ciclo em diferentes regiões, em diferentes ambientes. Então, tem aqui um ciclo super precoce, precoce e normal, em função aqui da data de plantio. Eu tenho uma duração diferente do ciclo. Então, se eu plantar em 22 de agosto, que o ciclo precoce ficou com 125 dias de ciclo total entre a emergência e a maturação. Agora, quando eu planto ele em 25 de janeiro, já cai para 96. Então, esse efeito de mudança de ciclo está associado com temperatura. Então, a partir dessas informações, eu posso pegar esses resultados e extrapolar para outras regiões onde eu não fiz o experimento. Consigo ter uma estimativa da duração do ciclo, em função aqui da duração de cada uma das fases fenológicas. A partir dessas informações, eu posso também elaborar laudos técnicos. A gente sabe que o período reprodutivo de uma cultura ele é muito mais sensível ao déficit hídrico do que o período vegetativo. Então a gente vai ter, por exemplo, tive um problema de quebra de safra. Bom, será que realmente foi uma condição climática que limitou essa produtividade? Então, a gente tem um exemplo do balanço hídrico, aqui em vermelho é onde faltou água e azul onde sobrou, e o estágio fenológico da cultura em função aqui da data de plantio. Então, por exemplo, essa data de plantio eu tive o período produtivo com boa disponibilidade hídrica. Já essas outras duas, eu já entrei aqui numa condição de déficit, e as últimas já numa condição de boa disponibilidade hídrica. Então, cruzando essas informações climáticas que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina, com a escala fenológica, eu consigo definir qual que foi a fase e qual que foi o efeito climático sobre a cultura. E a partir daí elaborar laudos técnicos, por exemplo, de quebra de safra ou de problemas de emergência de planta ou problemas de colheita. Então, tudo isso está relacionado com fenologia e condições climáticas nesse ambiente. A gente também usa as escalas fenológicas para fazer recomendação. Então, aqui só um exemplo mostrando qual que é o produto ou a praga que eu tenho que estar atento em cada um dos momentos. Então, aqui recomendando um produto no plantio, recomendando um produto no período de perfilhamento, emborrachamento, elongação, floração e no enchimento. Então, eu posso estar trabalhando com essas estratégias para reduzir os impactos de outras culturas. E para auxiliar a gente, sempre existe escalas fenológicas padrões definidas por pesquisadores em que a gente acaba adotando elas. Aqui a gente tem um exemplo de uma escala fenológica para o trigo e cereais de inverno, em que
A gente pode tanto usar de fixa ou dos ADOCs, que mostra aqui uma numeração em função do período de desenvolvimento dessa planta. Então, por exemplo, você recomenda um produto lá no laudo técnico, lá no receituário agronômico. Você vai precisar informar, está aplicando tal produto na fase 7 ou na fase 32 em função da metodologia que você está adotando. Então, existem escalas bastante complexas, que é o exemplo esse do triticale, de alguns cereais de inverno que usa essa. Tem outras bem mais simples, o caso da banana, que divide aqui em 3 períodos: vegetativo, floração e crescimento dos frutos. A gente tem aqui um exemplo do sisal, que leva em consideração o crescimento da planta ao longo do tempo para caracterizar qual é o estágio de desenvolvimento, certo? Então, assim, a gente conseguiu analisar como que o ciclo da planta ocorre, qual que é a relação dos estágios, qual que é a relação da fase com o subperíodo, como é que a gente pode dividir isso, alguns exemplos de escalas fenológicas e os principais fatores que influenciam a duração do ciclo, a duração de cada uma das fases. Ao longo da disciplina a gente vai estar explorando mais esses conceitos, vendo cada um dos elementos climáticos, calculando os graus dias, o efeito do fotoperíodo no crescimento das plantas, para a gente conseguir ajustar uma melhor relação entre o ambiente que eu tenho disponível com a cultura que eu quero utilizar e a partir daí reduzir o risco climático em cada um dos ambientes, tá certo? Qualquer dúvida a gente está à disposição.